Durante o rigoroso inverno canadense do ano de 1930, lutando contra a neve que caía e o frio cortante, um cansado caçador de peles chamado Joey Labelle saiu em busca de um porto seguro. Quando ele chegou à aldeia Inuit no lago Angikuni, tudo estava estranhamente silencioso. Onde em visitas anteriores ele havia desfrutado do calor e da companhia de uma comunidade movimentada, agora havia apenas um vilarejo vazio. Após uma investigação, ele encontrou algumas fogueiras acesas, estoques de alimentos intactos e os pertences dos aldeões do local. No entanto, conforme a busca continuou, ficou claro que o povo do lago Angikuni havia desaparecido. E o mais estranho é que até mesmo os mortos haviam sumido de seus túmulos. E foi assim que começou um dos mistérios mais notáveis do Canadá, que continua a assombrar o vasto deserto do norte até os dias de hoje. O lago Angikuni está localizado na província de Nunavut, que abriga o local continuamente habitado mais ao norte do mundo, e o assentamento ficava a apenas 500 milhas do Polo Norte. Ao longo das margens do lago Angikuni, o povo Inuit fez seu lar. Conectado ao rio Kazan, a abundância de trutas e lúcios atraiu os Inuits para os férteis pesqueiros. Eles, por sua vez, enriqueceram as terras com sua cultura e contos místicos de espíritos e bestas, sendo o conto mais famoso o do terrível O Indigo, uma criatura devoradora de homens. Mas então, em uma fria noite de novembro de 1930, todos desapareceram. Joey Labelle, que encontrou o lugar vazio, suspeitou que algo havia acontecido, pois ele sabia que eles nunca abandonariam o lugar habitável sem nenhum motivo, ou deixariam para trás recursos preciosos, já que ao inspecionar um depósito, ele o encontrou cheio de trutas. Labelle procurou evidências de sua partida repentina, mas não conseguiu encontrar marcas de pegadas. Apesar de ter comida e abrigo, ele não conseguiu ficar na aldeia deserta e caminhou até a estação telegráfica mais próxima para enviar uma mensagem. Horas depois, a Real Polícia Montada do Canadá chegou no local. Enquanto os policiais viajavam para a aldeia, eles se juntaram ao caçador Armand Laurent e seus 2 filhos. Eles perguntaram a Laurent e seus filhos se tinham visto algo estranho na área recentemente, e Laurent admitiu ter visto um misterioso objeto brilhante no céu alguns dias antes. Ele disse que o objeto estava no ar e era capaz de mudar de forma e ir em direção ao lago Angikuni. A tropa da Real Polícia Montada Canadense chegou à aldeia e se encontrou com Labelle. Enquanto estavam lá, eles puderam confirmar seu estranho relato e fizeram mais descobertas por conta própria. Nos arredores da aldeia, nos cemitérios, encontraram sepulturas abertas e vazias. A profanação de um local de descanso para um corpo não é apenas um ato ilegal na maioria das comunidades, mas é considerado um tabu hediondo para o povo Inuit. Os policiais não acreditavam que aquilo fosse obra de animais, pois o solo estava congelado e desenterrar os corpos exigiam o uso de ferramentas. A presença de pedras empilhadas ao lado de cada túmulo apenas aumentava suas suspeitas, e eles imediatamente ordenaram uma equipe de busca pelos aldeões desaparecidos, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de onde eles estavam ou o que havia acontecido com eles. Os policiais, no entanto, descobriram alguns cães nos arredores da aldeia que haviam morrido de fome. Embora alguns pesquisadores afirmassem mais tarde que os cães estavam amarrados quando foram encontrados, ainda resta a questão de como eles conseguiram morrer tão rapidamente, quando era aparente que a vila havia sido abandonada há apenas algumas horas antes da chegada do caçador. Como se essa história já não fosse estranha o suficiente, os oficiais da Real Polícia Montada afirmaram que viram misteriosas luzes pulsantes no céu acima do lago Angikuni enquanto investigavam a cena do desaparecimento. É sempre bom ressaltar que as luzes no céu do norte do Canadá na verdade não são nada anormais. Essas luzes são um belo fenômeno natural que pode ser visto até mesmo nas partes mais ao sul do país,
No entanto, essa em específico não era nada parecida com a maravilha natural que estavam acostumados a ver. As luzes que eles viram no horizonte eram azuladas e pulsantes, bem diferentes de uma aurora boreal, e assim como todo o caso, essas luzes nunca foram explicadas. Após uma longa e árdua investigação, os oficiais da Real Polícia Montada Canadense usaram bagas encontradas nas proximidades para determinar que os moradores estavam desaparecidos há quase 2 meses. Isso levantou uma interessante questão. Quem estava usando o local, se eles tinham ido embora e por quê? Já no ano de 1959, o autor Frank Edwards incluiu a história em seu livro Stranger Than Science. Isso chamou a atenção da Real Polícia Montada Canadense, que afirmou que o evento nunca aconteceu e que Edwards o inventou para melhorar as vendas de seus livros. Embora muitos concordem que Edwards provavelmente embelezou grande parte da história, o fato é que há relatos da imprensa documentados da década de 1930 sobre esse desaparecimento em massa. E há também registros de 2 investigações realizadas pela Real Polícia Montada Canadense sobre o evento, sendo que a última ocorreu em 1931. Com o interesse renovado no caso, mais pesquisas foram realizadas nas 2 investigações separadas. Foi descoberto que Labelle era novo nos territórios do norte, e não o caçador experiente que afirmava ser. A conclusão final sobre o assunto pinta Labelle como um caçador inexperiente que não tinha um conhecimento ou experiência para saber o que viu na vila abandonada. A Real Polícia Montada Canadense determinou o desaparecimento como um abandono sazonal ou permanente, dada a natureza nômade do povo inuit. No entanto, tudo o que não é explicado acaba gerando teorias. Uma teoria popular divulgada por entusiastas de OVNIs, que é baseada nos relatos dos oficiais da Real Polícia Montada Canadense que testemunharam as estranhas luzes nos céus durante a investigação inicial e o estranho objeto voador relatado pelos Lawrence. Essa teoria diz que os Inuit foram vítimas de uma abdução alienígena em massa, levados diretamente de suas casas. Outras teorias investigam o sistema de crença central dos Inuit e os espíritos malévolos em seu panteão. Embora o Indigo seja uma opção atraente, considerado que parece ter se tornado o monstro protetor da floresta do Canadá, alguns acreditam que o deus do céu dos Inuits, Torgansuk, foi responsável por esse desaparecimento. Com o passar do tempo, o fato deu lugar à ficção, tornando a distinção entre os dois quase impossível. No entanto, a história continua estranha de se contar, sem nenhuma conclusão real, racional ou sobrenatural, se é que tudo isso realmente aconteceu. Mas qual é sua opinião e no que você acredita dessa história?